Olá! Vamos juntos hoje desvendar a tecnologia que nos conecta. A gente vai explorar a infraestrutura, as regras e os protocolos que fazem o nosso mundo digital girar, desde os cabos no fundo do mar até as ferramentas que permitem a gente trabalhar de qualquer lugar. Quem nunca, né? Sentar num café, abrir o notebook e, como num passo de mágica, está tudo lá. Os arquivos, os programas do escritório, parece bruxaria, mas por trás dessa facilidade toda existe uma dança super complexa de tecnologia. Mas afinal, como é que essa conexão realmente acontece? Para a gente entender o acesso remoto, primeiro a gente precisa olhar para a base de tudo, a internet em si. E olha, ao contrário do que aquele símbolo de nuvem faz a gente pensar, a internet é uma coisa bem física. Vamos dar uma olhada nessa estrutura. É isso mesmo, cada mensagem que a gente manda, cada vídeo que a gente assiste, tudo isso viaja por uma infraestrutura física de verdade, uma estrutura gigantesca. É um esqueleto que sustenta toda a nossa vida digital. E esse esqueleto é feito de peças incríveis. Pensa nos backbones como se fossem as super autoestradas da informação. Para conectar os continentes, a gente tem quilómetros e mais quilómetros de cabos submarinos, que são verdadeiras artérias de fibra óptica lá no fundo do oceano. Em terra firme, os servidores são tipo os grandes armazéns de dados. E os roteadores e switches? Eles são os agentes de trânsito, o GPS da internet, garantindo que cada pedacinho de dado chegue no lugar certo. Ok, ter a estrutura física é só metade do caminho. Para que computadores de marcas e sistemas diferentes consigam conversar, eles precisam falar a mesma língua. E é aí que entram as regras do jogo da internet. E essas regras são os protocolos. Pensa neles como um idioma universal para as máquinas, sabe? Não importa se um aparelho é um notebook com Windows ou um celular com Android, se os dois seguirem o mesmo protocolo, a conversa flui direitinho. E o modelo OSI mostra uma coisa genial sobre como essa comunicação foi pensada. Ela é dividida em camadas. Isso quer dizer que cada parte do processo, desde o cabo físico até o aplicativo que a gente vê na tela, tem sua própria função. É um jeito super inteligente de organizar essa bagunça toda, porque cada camada só precisa se preocupar com a sua tarefa, sem se importar com o que as outras estão fazendo. E nesse mundo de regras tem uma dupla de protocolos que é a realeza absoluta, o TCP/IP. Praticamente tudo o que rola na internet passa por eles. O TCP é tipo o inspetor de qualidade, sabe? Ele garante que os dados cheguem inteiros e na ordem certa. Já o IP é o carteiro, responsável por achar o endereço certinho para entregar cada pacote de informação. E o mais legal é que a gente usa esses protocolos o tempo todo, muitas vezes sem nem perceber. Toda vez que a gente abre um site, é o HTTP ou HTTPS que entra em campo. Quando a gente digita um endereço tipo google.com, é o DNS que funciona como a agenda de contatos da internet, traduzindo o nome para o número certo. E aquele e-mail que acabou de ser enviado foi o protocolo SMTP que cuidou da entrega. Certo. Agora que a gente já entendeu a infraestrutura e as regras do jogo, podemos finalmente voltar para a nossa pergunta lá do começo. Como é que a gente usa tudo isso para se conectar a um computador que está a quilômetros de distância? A resposta é o acesso remoto. É basicamente um serviço que usa toda essa base da internet para deixar um dispositivo controlar outro. Não importa a distância entre eles. Isso é a base para o trabalho remoto, para o suporte técnico, para muita coisa. E para fazer isso de um jeito seguro e que realmente funcione, duas tecnologias são as grandes estrelas. São elas que criam as nossas conexões particulares e interativas por cima da rede pública da internet. A primeira delas é a VPN, a rede privada virtual. A melhor forma de imaginar é pensar num túnel. Quando a gente se conecta a uma VPN, todo o nosso tráfego de dados passa por esse túnel criptografado, ficando invisível e protegido de qualquer um que esteja bisbilhotando na mesma rede, como no Wi-Fi do café. Na prática, a VPN tem 3 missões principais. Primeiro, proteger nossa conexão em redes abertas, como a do café. Segundo, garantir nossa privacidade online. E terceiro, que é super importante para as empresas, criar uma ponte segura para a rede interna, a intranet, não importa de onde a pessoa esteja se conectando. Mas a VPN cria a conexão segura. E se a gente precisar interagir com a tela do outro computador, como se estivesse sentado na frente dele? Bom, aí entra outra tecnologia na jogada. Esse é o RDP, o Protocolo de Área de Trabalho Remota. Ele foi criado pela Microsoft exatamente para isso, transmitir a imagem da tela de um computador
para outro e permitir o controle total com mouse e teclado. É a ferramenta padrão para trabalho remoto no mundo Windows. O jeito que o RDP funciona é bem esperto. O computador que a gente está usando, o cliente, só envia os cliques do mouse e as teclas digitadas. O computador remoto, o servidor, processa tudo e manda de volta não a imagem inteira da tela, mas só as partes que mudaram. É essa eficiência que faz ele funcionar bem até em conexões mais lentas. E uma dica de ouro, daquelas que costumam cair em prova de certificação. Por padrão, o RDP usa uma porta específica para se comunicar, a porta TCP 3389. Fica a dica. É tipo uma caixa de ferramentas, sabe? Cada ferramenta tem seu uso. O RDP brinha no ambiente Windows, porque já vem integrado. O VNC é o canivete suíço, funciona em quase todo o sistema, então é ótimo para suporte técnico. Já o SSH é o queridinho de quem administra sistemas, oferecendo um acesso seguro e rápido pela linha de comando, perfeito para gerenciar servidores. E o ponto mais importante disso tudo é a segurança. Não é para ser uma porta dos fundos aberta, de jeito nenhum. Ferramentas como o RDP e as VPNs são construídas pensando em segurança, exigindo autenticação e usando criptografia forte para blindar os dados enquanto eles viajam. E assim a gente fecha o círculo. Saímos da infraestrutura física, passamos pelas regras de comunicação e chegamos nas ferramentas que nos deixam trabalhar de qualquer lugar. Essa conexão invisível é, sem dúvida, uma das maiores obras de engenharia da nossa era. A pergunta que fica é, com a evolução da inteligência artificial e da internet das coisas, o que vem por aí? Qual vai ser o próximo passo para essa rede que já conecta o mundo inteiro?